boca do luxo. Uma história de amor sem preconceito. E o mundo esqueceu. Impressionante. Quando a gente fala da memória da reminiscência, eu acho que ninguém vai traçar essa linha sem falar do Soberano. Oi gente, eu sou Renata Corato, sou uma das fundadoras do Soberano Rua do Triunfo, ao lado do Marcelo Colaiápogo. Enfim, queria me apresentar para dizer para vocês que nesse momento a gente está sentado num espaço que a gente considera sagrado, no qual a gente faz uma homenagem a todos os cineastas e realizadores de cinema que aqui viveram e que vão surgir também na Rua do Triunfo. Soberano era esse ponto de encontro importante. A própria Débora Muniz também comenta que tinha mais de 30 produtoras distribuidoras só nesse quarteirão da Rua do Triunfo. Então, o Soberano, seja na hora do almoço, seja na hora depois do expediente, era um lugar que o pessoal vinha se encontrar. E é interessante que era um espaço muito democrático, não era um lugar só para os diretores de cinema ou só para as atrizes famosas. Era um lugar que todo mundo vinha e se misturava, vinha o pessoal dito da pesada, da base do cinema, eletricistas, maquinistas, ajudantes, seguranças, com atrizes, com produtores, com montadores, com fotógrafos e com aspirantes, gente que queria trabalhar no cinema, vinha aqui para conhecer as pessoas. Uma coisa interessante também é que o Soberano era só o número 155 do térreo, E aqui, no andar de cima, é um número 159. E é interessante porque nos anos 50, aqui foi uma das primeiras produtoras, no número 159 da Triunfo, o Oswaldo Açaí, inclusive, que era um cara que veio do cinemão, dos estúdios, desse Gonçalves, e foi um dos primeiros grandes produtores a se instalar no Triunfo. Houve essa migração, no sentido de que os grandes estúdios estavam entrando em decadência, e aqui foi uma forma de se instalar, que já tinha sido usado, vinha sendo usado desde os anos 20, 30, por Hollywood, a Paramount, a Universal, depois mais tarde a Fox Films, se instalaram na região por conta de estar próximo das linhas férreas mesmo e poder distribuir os filmes por conta da logística mesmo, Eu estava sem rumo na minha vida, não sabia o que eu ia fazer. E aí me trouxeram pela mão aqui na Rua do Triunfo. E no primeiro dia que eu cheguei, eu conheci o Tony Vieira, ele estava ali, nessa calçada. E eu em pé aqui, não era esse cenário, era o bar do Soberano, um bar antigo. Tony Vieira e o Heitor Gairotti, eles estavam numa produção de um filme chamado Pistoleiro, chamado Cadilma. Era um filme branco e preto, que eu gosto sempre de frisar. E ele me viu aqui, no primeiro dia que eu cheguei aqui, como eu já disse, por intermédio de outras pessoas.
e ele olhou e falou, pô, aquele cara ali é bom para fazer o bandido. E aí foi o primeiro filme que eu fiz com ele, mas a direção era do Eduardo Freud e o Tony Vieira era o ator principal. O figurino, que eu acho interessante nos filmes dele, é que ele escolheu bem os tipos para fazer os vilões. Fiz alguns filmes com ele, mas sempre como vilão, né? Porque o galã era um só, era ele. Tony Vieira, na minha opinião, ele foi um dos grandes batalhadores. E ele montou o MQ, uma produtora chamada MQ. Walter Vane. Comecei no cinema em 1967. Participei de alguns filmes, depois virei técnico, passei a montar filme. Eu montei 96 filmes de longa-metragem para 37 diretores. O cara que eu mais montei filme foi meu amigo Tony Vieira. Montei 18 filmes para ele. Pelo continente sul-americano, né? Foi considerado que eu sou o cara que mais montou. Eu fui premiado pela crítica, Associação Paulista de Críticos de Arte, que é a PCA, como melhor montador no filme do Tony Vieira, Os Amantes de um Canalha, né? Isso em 77. Eita, pastor, pode deixar comigo. Eu vou levar ele com essa cabine e tudo no peito. Vamos, depressa! Ele me acertou! Vamos! Ele estava fazendo um filme chamado Gregório, era Quatro Pistoleiros em Fúria. Bom, aí o Tony Vieira fala, acontece que eu tenho arma que vale para um batalhão, saca do revólver, aí as latinhas de povas suspende e tal, aí o gaiote subia, acha interessante, e aí corta com eles caminhando atrás dos bandidos e ganha a luta, né? Então, Tony Vieira foi um parceiro muito grande, né? Muito conhecido aqui na Rua do Triunfo. Infelizmente, é a vida de todos. A gente vem e um dia vai embora. Eu acho que o grande pulo do gato do cinema na boca foi fazer um cinema barato, rápido e que dava tanto retorno quanto o cinemão, que gastava-se fortunas com estúdios, com técnicos. E aqui o pessoal falava, lógico que tinha todo tipo de filme, tinha um cinema mais elaborado, o cinema, né, próprio o Osvaldo, né, que depois começou a fazer filmes de época, filmes mais caros, com figurinos, mas a grande maioria, a regra era meio produzir a toque de caixa. Eu acho que o cinema da boca ele tem várias vertentes, uma junção de fatores interessantes, os nomes das produções, os cartazes, é uma coisa que bebeu um pouco do cinema de exploitation, né? Sabe, você tem que, algumas vezes o nome do filme é super picante, o filme não tem nada de picante, é só pra, caramba, eu quero ver esse filme. É muito curioso ver que o cinema da boca, digamos que acabou junto com o
fechamento do Soberano Antigo, por volta de 1993, 1994. Marcelo é uma pessoa que está há mais de 25 anos colecionando e se dedicando à preservação do cinema da Boca, e a gente junto trouxe de volta esse espaço para que ele viva bastante tempo e a gente fale muito sobre todo mundo que fez dessa arte, né, que transformou essa arte no Brasil. Então a gente tem aqui um espaço de memória, um espaço de acolhimento e um espaço de reviver uma história que é muito importante para todos nós. Saudosista, eu frequento a Rua do Triunfo, a Rua do Cinema Paulistano até hoje.